Cerca de 43% da população portuguesa é portadora de prótese dentária e uma grande parte dos idosos classifica a sua higiene oral como má ou insuficiente. É este o ponto de partida para a conversa com o médico dentista Hugo Madeira, mais uma vez meu convidado na edição da manhã. Doutor, bom dia, João. Bem-vindo. São dois fatores que levam a que, de facto, exista uma grande percentagem da população com mais de 65 anos a sofrer de doenças orais? Sim, sem dúvida que sim. O que se passa é que a nossa população está cada vez mais envelhecida, nós vivemos mais anos, a nossa esperança média de vida está aumentada, pelo que há maior necessidade de prevenção, tanto a nível das doenças orais, como nos métodos de higiene oral. Também existe outro fator, que o sistema imunitário nas pessoas a partir de uma determinada idade já começa a ter alguns fatores deficitários, o que faz com que os idosos sejam mais vulneráveis às doenças orais. E quais são as doenças orais mais comuns? A cárie é a doença mais transversal a toda a população e a todas as idades, mas a doença periodontal acaba por ser a principal causa de perda dentária nos idosos com mais de 65 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uma curiosidade, a periodontite afeta cerca de 1 em cada 10 adultos. Com mais de 65 anos, são afetados 5. Afeta 1 em cada 5, ao contrário de 1 em cada 10. Claro. Sim. Portanto, a percentagem ainda é maior do que aquela que estava a relatar, mais preocupante. Há uma maior propensão, há uma maior probabilidade de incidência da periodontite em idosos. Manifestam-se estas doenças, naturalmente que a cárie e a periodontite, sim, mas as outras doenças ao nível da boca, ou podem ter outros sintomas que nem sempre serão de fácil diagnóstico? O que se passa é que a boca, não nos podemos esquecer que é uma porta de entrada de bactérias no nosso organismo. Ela vai fazer com que, por exemplo, para determinadas doenças, como por exemplo, as doenças gengivais estão muito ligadas a outras doenças do nosso organismo. Por exemplo, sabemos que numa periodontite ou numa doença gengival em que há uma hemorragia gengival, se existirem na boca do paciente bactérias patogénicas, podem entrar na corrente sanguínea, migrarem até outro órgão-alvo, onde possam exercer um efeito catastrófico. Daí a necessidade de disseminar estes problemas das doenças orais logo que surgem. E o tratamento destes problemas é feito da melhor forma em Portugal? É assim, o tratamento das doenças básicas, como cárie, por exemplo, fazem parte do foro rotineiro de uma consulta de médico-dentista. Doenças gengivais cabem aos especialistas da periodontologia, os periodontologistas, e é sempre relembrar que pacientes, por exemplo, não referimos há pouco, que estas doenças gengivais nos idosos podem muitas vezes estar relacionadas com doenças cardiovasculares, AVCs, com diabetes, pneumonias ou outras doenças respiratórias. Por isso, é muito importante no tratamento destas doenças fazer uma profilaxia antibiótica, principalmente nos casos das doenças cardiovasculares, para prevenir a endocardite bacteriana. Portanto, muitos destes casos acabam por ser tratados com antibiótico, mesmo que às vezes ouçamos dizer que há um excesso de antibióticos em Portugal e a forma como o tomamos. Sim, pode-se dizer que sim, principalmente porque por causa de problemas orais, muitas vezes as pessoas recorrem aos hospitais e centros de saúde e como não existem médicos dentistas no nosso Sistema Nacional de Saúde, são muitas vezes bombardeados com antibióticos atrás de antibióticos, mas apenas como método paliativo de tratamento. Umas vezes são necessários, mas nem sempre. Há casos em que não são bem encaminhados. Como é que se explica esta inexistência de um plano de prevenção para as doenças orais nos idosos no Plano Nacional de Saúde? Na realidade, existem algumas medidas que abarcam os idosos no nosso Plano Nacional de Promoção de Saúde Oral, que vai até 2016. Existem algumas medidas que prevêem um acompanhamento dos lares de idosos, por cerca de 30% dos lares de idosos até 2016, por grupos de saúde oral. Existem também um tipo de beneficiários, que são os beneficiários com complemento solidário, que o nosso Estado participa de determinada forma nos seus tratamentos dentários e algumas próteses removíveis. E agora temos também o nosso cheque dentista alargado a um determinado grupo que faz rastreios para o cancro oral. Isto são medidas muito boas, porque o cancro oral está com uma incidência cada vez maior no nosso país. Portanto, a tendência é para as coisas melhorarem, assim estas medidas sejam efetivamente cumpridas. Hugo Madeira, bom dia, muito obrigado pela presença nesta edição da manhã. Até uma próxima oportunidade.